E aí, gente, tudo bem com vocês? Porque comigo, infelizmente, não tá. Eu vou tentar manter calma durante esse vídeo. Acabou de começar e eu já tô tremendo, porque tem muita coisa pra falar. Esse vídeo eu vou falar sobre a cura gay. Demorei um pouco pra falar minha opinião sobre. Ninguém pediu minha opinião, eu tô dando porque eu quero. Teve coisas que as pessoas não falaram mais por cima. Primeiro a gente vai seguir uma linha cronológica. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publicou que a homossexualidade era uma desordem mental, fazendo com que os cientistas estudassem para ver se eles chegavam numa resposta conclusiva, que tivesse uma resposta científica correta, mas eles estudaram por 21 anos e não conseguiram comprovar nada cientificamente. Todos os estudos falharam. Então, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria tirou o homossexualismo como da lista de desordens mentais. E aí, em 1975, a Associação Americana de Psicologia tomou a mesma atitude. Também orientou que os psicólogos tratassem os seus pacientes de uma forma diferente, tratassem eles de uma forma que eles se aceitassem, que eles aprendessem, entendessem que não tinha nada de errado com eles só por eles gostarem da pessoa do mesmo sexo. Só que em 1977 a Organização Mundial de Saúde incluiu o homossexualismo como uma desordem mental, distúrbio mental e algo do tipo. E isso ficou até 1990, que foi quando essa lista foi revisada. E aí a Organização Mundial de Saúde tirou mesmo o homossexualismo dessa lista no dia 17 de maio de 1990. E aí esse é o dia considerado o dia contra a homofobia. A Organização Mundial de Saúde só considerou em 1990, só que no Brasil, em 1985, o homossexualismo já não era mais visto como uma doença. E aí, em 1999, saiu uma resolução do Congresso Federal de Psicologia que eles iriam punir todos os psicólogos que oferecessem esse tipo de tratamento de reversão sexual, porque eles já tinham entendido que aquilo não era uma doença, que aquilo não tinha como ser tratado, que as pessoas eram assim e pronto. E que se você tentasse fazer esses tratamentos, que eram considerados medievais pelos métodos que eles utilizavam, era totalmente uma violação dos direitos humanos e, as pessoas acabavam se afundando em depressão, elas aumentavam a taxa de suicídio, porque elas não conseguiam se aceitar e viviam numa sociedade que ninguém os aceitava e aí ficava nessa palhaçada de vai de um lado pro outro. Aí ninguém resolvia nada, tentavam achar a cura, mas só que não tem uma cura para uma coisa que não é doença. E as pessoas não aprendiam a se aceitar e não tinham quem ajudassem elas a se aceitar, porque as famílias, na maioria dos casos, levavam essas pessoas até esses profissionais em busca de algum tratamento milagroso que nunca existiu, que foi estudado nos Estados Unidos por 21 anos e ninguém chegou na cura. E aí, em 2017, veio uma filha da puta de uma psicóloga, Rosângela Alves Justino, que ela já tinha sido punida em 2009 por praticar essas terapias com os pacientes dela, aplicar essas terapias. E ela e mais alguns psicólogos moveram uma ação popular pedindo que eles pudessem tratar os pacientes que buscassem esse tratamento de bom grado. Só que o juiz, ele liberou parcialmente isso, ele não, revogou a resolução de 1999 do Congresso Federal de Psicologia, mas ele definiu que os psicólogos poderiam tratar as pessoas que procurassem esse tipo de tratamento. E o Congresso Federal de Psicologia não podia punir esses profissionais, como eles faziam desde 99. Ele alegou que o estudo científico não pode ser censurado por ninguém. Por isso que ele liberou parcialmente essa lei e ela vai ser revista, se vai ser aprovada ou não. Aí tá, o juiz Valdemar Cláudio Carvalho, ele acatou essa ação popular, alegando os motivos que eu já falei previamente. Confederação não, gente, eu falei errado o vídeo inteiro, agora que me toquei. Conselho Federal de Psicologia. E esse mesmo juiz já cagou para as leis impostas pelo IBAMA, num caso que aconteceu no ano passado, que uma mulher, ela diz ter herdado um animal do irmão dela, e aí esse animal era ilegal e o IBAMA foi até a casa dela, pegou esse animal e ela tinha que pagar uma multa de R$5.000, mas esse juiz, ele meio que alegou que a culpa não era dela, que ela já tinha tentado devolver o animal e ele simplesmente anulou tudo e essa mulher não teve que pagar multa nenhuma. Sei que não tem muito a ver com o caso, mas é pra já ver como esse juiz é bom. E aí, voltando a essa linda da Rosângela, diz que ela já conseguiu operar milagres, que ela já conseguiu reverter várias pessoas e que ela se sente de mãos atadas por não poder mais tratar as pessoas que buscam esse tipo de tratamento. Por isso que ela entrou com essa ação popular. Só que isso é uma coisa que já foi estudada por 21 anos por psiquiatras, por cientistas nos Estados Unidos e nenhum conseguiu chegar numa conclusão científica.
E ela diz ser a milagreira, que ela consegue fazer tudo, que ela vai conseguir tratar todo mundo. E isso, ao meu ver, só vai aumentar a taxa de depressão entre o povo LGBTQI, só vai aumentar a taxa de suicídio, vai aumentar a homofobia, que o Brasil já é um dos países que tem um dos maiores índices de agressão ao povo LGBTQI, se é que não é um dos maiores. Isso é uma coisa que eu não fui pesquisar, então eu não tenho como dar certeza. Mas eu sei que tipo, o Brasil entra aí no top 10. Aí eu pergunto pra essa linda por quanto tempo ela quer oferecer esse tratamento. Isso já foi estudado por 21 anos. Existe uma resposta, mas é uma resposta que ela não aceita. Além de tudo, pelo que eu fui ver, eu descobri que essa mulher é uma missionária. Tinha que ter religião envolvida, não podia ser só a ciência, né? Tinha que ter alguma coisinha por trás. Que ela, certeza, vendo o que ela é e como ela é cega na religião dela, ela deve usar os argumentos de que dar bunda é coisa do diabo, que ser viado é errado. Eu tenho certeza quase que absoluta que essa mulher usa esses tipos de argumentos nas palestras que ela dá, nos tratamentos que ela oferece. E certeza que ela fala tudo isso alegando que ela tá fazendo um serviço em nome do Deus dela, que ela tá fazendo um milagre. Só que, minha linda, você já foi punida em terra. Não se esquece que teu Deus tá te esperando e ele vai te punir lá em cima também pela palhaçada que a senhora tá fazendo. Mas então vamos seguir na tua linha de raciocínio. Que Deus é o Todo-Poderoso, que ele fez tudo e que ele desaprova os gays e que isso é coisa do diabo. Então vamos lá. Eu sou espírita, eu respeito a tua religião, espero que você respeite a minha, mas eu vou dar minha opinião sobre você porque eu estou afim. Então é isso aí. Deus criou tudo na Terra. Ok. Deus criou todos os animais na Terra. Você sabia que a maioria dos animais são homossexuais por opção, porque eles querem. Eles estão lá, eles podem pegar quantas fêmeas eles quiserem, porque no reino animal funciona assim. Você faz o que você quiser, você mata quem você quiser, você come o que você quiser, a hora que você quiser. Não, eles nasceram e são assim. Eu vou dar um exemplo só de alguns animais que você não deve nem imaginar que tem relações homoafetivas. Isso eu tô incluindo machos e fêmeas. O resto você pode dar um Google, você vai ver que tem muito animal. Baleias cinzentas se juntam entre vários machos, vão pro fundo do oceano e lá eles cometem orgias, fazem enormes orgias. Pinguins, uma espécie em específica, pinguins de Adélia, são super comuns casais gays de pinguins. Até mesmo em cativeiro, onde eles têm opções de várias fêmeas. Não, eles preferem os machos. Tanto que, em 2004, no zoológico de Nova York, um casal de pinguins gays chocaram um ovo e adotaram o filhote assim que o filhote nasceu. Eles criaram esse filhote até a fase adulta. Uma espécie de lagarto onde a maioria são fêmeas, porque a reprodução deles é assexuada, ou seja, eles não precisam de uma relação sexual tradicional de um macho com uma fêmea para acontecer a cópula e gerar um feto. Mas mesmo assim, elas escolhem reproduzir o ato sexual com outras fêmeas, porque ninguém sabe a opção delas. Agora vamos dar um exemplo daqui, o boto cor-de-rosa. Normalmente eles se juntam, todo mundo sabe das lendas que tem sobre o boto cor-de-rosa, mas eles são muito safados. Normalmente os animais jovens dessa espécie, que são geralmente machos, se juntam em grupos de 5, onde às vezes pode acontecer de ter fêmeas, mas somente uma. Eles se juntam e praticam orgias também. São a única espécie de animal que pratica o sexo nasal. Entre os fetiches do animal, tá que eles enfiam o bico no orifício respiratório de cada um. Tem uma espécie de golfinho que chega até a praticar o sexo anal. Mas agora, o melhor pro final, tem uma espécie de chimpanzé. O nome dele é chimpanzé pigmeu ou bonobo. Eles possuem 98% do DNA igual ao nosso. São um dos animais mais próximos dos seres humanos. Eles são animais extremamente sexuais e quase todos eles são bissexuais. Chocante, né? 98% do DNA igual ao nosso. E quase todos são bis. Além disso, eles usam o sexo para resolver conflitos e para criar laços entre eles. Então, tipo, se isso é normal até no reino animal, por que não pode ser comum entre os seres humanos? Também são animais. Um dos únicos animais que sabem raciocinar, mas continuam retardados e retrógrados. Chega o que é mais, tá bom de exemplo de bicho? Então vamos para exemplo de gente. Os espartanos. Os exércitos deles destruíam todos os invasores. Os espartanos eram ótimos guerreiros. A maioria do exército era gay.
isso não era visto com maus olhos. Eles eram gays assumidos. E por que isso acontecia? Porque no exército eles formavam duplas, ou seja, casais. O motivo deles fazerem isso, um general, eu não lembro o nome, ele entendeu e viu isso como uma estratégia. Eles colocavam os casais de costas um pro outro, então além deles terem que defender a cidade de ser invadida, eles tinham que defender o parceiro. E quando um dos parceiros era morto, o outro que ficou vivo surtava. E nesse momento de surto, eles matavam muito mais invasores. E mesmo assim, eles eram tratados normais, eram considerados os fodões do exército. Então, daqui a pouco vão começar a querer acabar com todo mundo que é diferente, porque não conseguem aceitar as diferenças dos outros. As pessoas têm que entender que todo mundo perante a lei tem que ser tratado como igual, mas as pessoas têm que entender que elas só são iguais perante a lei. Todo mundo possui as suas diferenças. As pessoas têm que aprender a aceitar e respeitar. Se você não gosta de uma coisa, ok, opinião tua, guarda pra você. Mas você não tem que agredir, você não tem que falar mal, você não tem que fazer nada. A vida da outra pessoa não tem nada a ver com a tua. Você tem que aprender a cuidar da tua vida. Se todo mundo aprendesse a fazer isso, não ia ter muito problema que tem hoje, como por exemplo esse problema otário que tá tendo agora, que isso é uma coisa que já não devia mais ser discutida há muito tempo. E se a maioria das pessoas fossem homossexuais? E a gente fosse fazer a mesma coisa que os héteros estão fazendo? Tratar os héteros como doentes. Vocês iriam gostar? Vocês que são heterossexuais. Vocês iriam gostar de ser tratados de forma diferente? Eu acho que não. Então por que os homossexuais não podem ser tratados iguais? Qual é a dificuldade? O que tem a ver o que eu faço entre quatro paredes com alguém? O cu não é meu? É o seu cu que vai doer? Não é. Então, por que vocês se importam? Queria ter uma resposta lógica e objetiva. Mas agora vamos para a parte final do vídeo. Então agora eu vou tentar encerrar o assunto. Dando um exemplo meu agora. Chega de citar outros exemplos. Eu peço que isso seja revogado não em meu nome, não em nome de quem tem mais de 18 anos, que procura esses profissionais achando que a terapia deles vai ser milagrosa porque eles acreditam que estão doentes, continuam sendo idiotas o suficiente para não se aceitarem. Eu peço para crianças e adolescentes que não têm essa livre escolha, na maioria dos casos, que não conseguem bater de frente com os próprios pais, que os pais forçam eles a irem para terapias onde, se já for adolescente, o médico já vai dar Viagra para ele ter relação forçada com mulheres. No caso de mulheres, elas são estupradas. Isso não deveria acontecer. Eu peço em nome deles porque eu, quando tinha 15 anos, os meus pais me passaram por 3 ou 4 psicólogos e psiquiatras. Eles chegaram num ponto de virar pra mim e falar: a gente vai te levar num puteiro. Isso é coisa que se fala pra um adolescente, pra uma criança? Eles falaram que iam me levar pra um puteiro, que iam pagar uma puta pra ficar comigo. Isso eles falando. Porque eu não gostava daquilo porque eu nunca tinha provado. Só que eu sempre soube do que eu gostava. A minha sorte é que eu sou muito cabeça dura e eu bati de frente com eles. Foi uma das piores fases da minha vida. E eu recusei tudo isso. Eu não cheguei a ir pro puteiro. Eu saí de todos os psicólogos. Nenhum conseguiu chegar no resultado que meus pais esperavam. Só que eu tive cabeça pra bater de frente com eles. Eu consegui manter a minha sanidade. E quem não consegue entra em depressão e se mata. É por essas pessoas que eu peço que essa porra desta lei, que ainda não é lei, mas que isso não passe nem a ser uma lei. Isso seja totalmente revogado. Isso é uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. A maioria das minhas amigas que vão assistir esse vídeo não imaginam que isso já aconteceu comigo. Porque isso é uma coisa que eu nunca contei. Nunca precisei falar sobre isso. Nunca imaginei que eu iria precisar falar sobre isso que aconteceu. Quem quiser falar comigo, quem estiver sofrendo ou quem estiver passando por isso, quiser conversar comigo, eu vou conversar, eu posso até falar com os pais se preciso. Eu não tenho medo. Eu tenho cabeça o suficiente para bater de frente com essas pessoas que pensam dessa forma até hoje. Eu tô aqui só para pedir que quem tá passando por isso, aguente. Não pense em suicídio, não pense em besteira. Uma hora isso vai ter que acabar. Então eu peço que vocês aguentem um pouco mais. Eu sei que é difícil. Hoje eu sou de boa com os meus pais. Meu pai me vê assim, ele não fala mais nada. Meu pai conseguiu entender. E meu pai é uma pessoa muito antiga. Demorou, mas ele entendeu. Eu ainda tenho uns problemas com a minha mãe, mas nada do que era
como era antes. Então eu acredito que com tempo e paciência e conversando com os pais, principalmente, tipo, isso vai se resolver, porque os pais que pensam dessa forma criam os filhos de uma forma muito atrasada e os filhos acabam crescendo e passando isso adiante. Isso é uma coisa que tem que acabar logo, para ver se cai a taxa de suicídio entre o povo LGBTQI. Pelo menos dá uma bela de uma reduzida, porque desse jeito a gente não vai pra frente, desse jeito só vai regredir cada vez mais. Sei que esse vídeo ficou um pouquinho pesado, eu não vou continuar mais falando porque, como eu disse, eu posso ficar aqui até amanhã falando muitas histórias que eu sei, muitas histórias que aconteceram comigo, mas que não vem ao caso compartilhar. Eu espero que eu tenha dado o meu recado, que quem tá passando por isso fique realmente bem. Isso aí, se cuidem e farão. E se eu sou considerada uma pessoa doente pra vocês, e eu tô desse jeito, olha, eu vou dizer que eu sou uma doença que afeta muito hétero. Então, ó, fica de olho nos seus maridos, que tem muito marido que vem atrás da gente pra querer meter galhada em vocês, hein?